bom, gente? Aqui quem fala é Pablo Camargo. A gente vai fazer agora uma aula sobre regressão linear. A gente vai abordar os tópicos de regressão linear simples e regressão linear múltipla, que nada mais é do que uma regressão simples, só que com mais variáveis independentes. A gente vai aprender os temas, enfim, vai aprender sobre esses conceitos aqui. Tá? A gente começa, obviamente, na regressão linear simples. E antes da gente começar propriamente dito os slides, vamos ter uma conversa aqui de por que isso é feito. Tá? Quando a gente fala em regressão, a gente está querendo fazer conceitualmente modelar o retorno de um ativo com base no retorno de outro ativo. Ah, Pablo, mas como assim? Gente, é simples, tá? Eu quero saber, tá? Tentar criar um modelo que vai me dizer a previsão do resultado de uma variável em função de outra. Assim, resultado de Petrobras em função do Ibovespa, resultado da taxa de dólar, né, o câmbio em função do S&P 500 e por aí vai. Então, assim, você pode criar o modelo que você quiser, dadas as limitações que a gente vai aprender aqui, que tem que existir, né, para você poder utilizar um modelo linear e tentar fazer a previsão sobre os ativos. Gente, o próprio nome já diz, a gente está falando de uma regressão linear. A relação entre essas duas variáveis é uma reta. Tá? Você tem uma relação linear entre duas variáveis, você tem uma relação, nesse caso de regressão linear simples, que é apenas uma reta. Então você vai modelar o resultado de uma variável em relação a outra e o resultado vai dar uma reta. É óbvio que nem todas as relações entre variáveis é uma reta. Então se você tem uma relação entre duas variáveis, que é uma parábola, que é uma normal, que é uma exponencial, enfim, se não é uma reta, se ficar comprovado que a relação entre duas variáveis não se comporta linearmente, esse não pode ser o modelo que a gente vai utilizar. Então, assim, esse é um modelo extremamente simples, mas que mostra pra gente os conceitos por trás de algo que é muito poderoso, que é eu tentar prever o resultado de um ativo com base em outro, tá bom? A gente já meio que comentou um pouco aqui, né? O regressão linear é uma reta e a gente tem duas variáveis que são importantes, né? A variável dependente e a variável independente. A variável dependente é quem a gente y, né? É quem a gente quer prever. A gente quer prever o resultado de y. E a gente quer prever o resultado de y, variável dependente, com base na variação de x, que é uma variável independente, ou seja, x varia, ela é a variável independente. E a variação de x nos leva a de acordo com o modelo, a uma variação de y que eu quero calcular. E, gente, isso é o que o modelo fala, tá? O modelo que a gente utiliza vai dar esse resultado. Não quer dizer que é o que acontece na vida real. O que a gente quer é que o modelo preveja com maior acurácia possível, né, com maior exatidão possível, a vida real. Só que não é sempre uma verdade e a gente vai aprender esses conceitos aqui. Aqui a gente mostra um gráfico para deixar claro, ou seja, a gente está querendo fazer como exemplo aqui o resultado da Petrobras em função do Ibov, ou seja, retornos mensais de Petro explicados pelo Ibov, ou seja, a nossa variável independente é o Ibovespa, porque é ele que vai explicar o retorno da variável dependente Petrobras. O gráfico que nós fizemos, no eixo Y a gente tem o retorno de Petrobras e no eixo X a gente tem o retorno do Ibov. Para um dado ano, elemento qualquer aqui, né, em novembro de 2011, tá? A Petrobras teve um retorno de 5,35% e o Ibov caiu 2,51%. Então a gente deixa aqui bem claro o que aconteceu nesse ano. O que esse gráfico está mostrando? Que todos os retornos de Ibov em relação a Petro. A gente não fez nada, a gente simplesmente plotou no gráfico, por um longo período de tempo, todos os resultados de mensais, quanto que variou a Petrobras e quanto variou o Ibov em cada um desses meses. E o resultado deu isso aqui. Parece que se eu tivesse uma reta aqui,
ela conseguiria explicar de alguma maneira a relação de Petrobras em função do Ibov. E é isso que a gente vai aprender a fazer. Primeiro, para a gente traçar essa reta, para essa reta ser uma verdade, a gente tem algumas premissas, tá? Que são as obrigações que devem ocorrer entre as variáveis e o erro, tá? Para isso ser uma verdade. O que acontece? Petro é igual a A mais um B vezes o Ibov mais um erro. Por que isso, Pablo? Gente, simples, tá? Essa regressão que a gente fez, tá? E a gente pode comprovar aqui. A regressão dada pela reta não significa onde exatamente os pontos caem. A gente sempre tem uma distância, uma diferença entre a reta e o ponto. A reta tem as características de ser a menor, né? Aqui dá a menor soma dessas distâncias. A gente vai falar sobre isso já, fiquem tranquilos. Essa reta com essa característica, ainda assim, não zera essas distâncias. A distância existe. Então, essa distância é dada por esse erro, tá? E o que as variáveis e os erros precisam ter para a gente poder fazer esse modelo aqui de regressão linear? Então, primeiro, tem que ter uma relação linear entre Ibov e Petro. Se por um acaso a relação fosse assim, ó, começasse a subir um monte de pontos, ia ter uma exponencial aqui e não uma reta. É isso que ele está falando com essa premissa, tá? A variável independente é não correlacionada com resíduos. Você não pode ter uma relação entre o Ibovespa e o erro. Porque se você tiver uma relação entre essas duas variáveis, esse erro deveria estar incluído, na verdade, na variável. É isso que ele está falando. Obviamente, a gente espera que o erro seja zero. O valor esperado do erro seja zero. Para quê? Para isso, né, para essa regressão ser uma verdade, para essa reta ser uma verdade. Tá? E a variância do erro não varia. O que isso quer dizer? Que o erro pode variar, mas a taxa de variação do erro ela é constante, isso é importante. E esse erro não pode estar relacionado entre uma e outra variável. Então, o que eu quero dizer? Se eu coloco o Ibov para 1% e depois coloco o Ibov para 2%, cada um desses retornos de Ibov vai me dar um erro correspondente. Esses erros não podem ter correlação, tá? E você tem uma distribuição normal desses erros. Gente, de todas essas, olha só que legal, de todas essas 6 condições, 4 se referem ao erro. Então, vamos pensar simples. Para existir uma regressão linear, tá? O que a gente tem que ter? A gente precisa que exista uma relação linear entre a variável dependente e independente, primeiro ponto e mais importante. Acabou. Essa variável independente não pode estar relacionada com o erro, também faz sentido, porque se a variável independente for correlacionada com o erro deveria estar dentro da variável, então não faz o menor sentido. E todos os outros pontos daí para baixo, né, do 3 ao 6, é tudo relacionado ao erro. O que acontece? Esse erro tem que ter um valor esperado zero, não pode ter uma variância que varia, ou seja, a variância é constante, e, além disso, ele tem que ser normalmente distribuído e não correlacionado entre si. Então, assim, essas são as condições. Não precisam se assustar. O mais importante é, existe relação? Existe. Não tem relação entre variável independente e erro? Não tem. Então pronto. O erro tem que ser a coisa mais simples possível. Valor esperado zero, sem variar, normalmente distribuído e sem correlação com outros. Tá? Se você está fazendo uma prova de certificação, um exame de certificação, você não vai ser cobrado isso. Assim. Não é que o cara vai te dar uma regressão e você vai ter que dizer se o erro é ou não é dessas maneiras. Isso só pode ser cobrado de você da maneira que é. Olha, você vai ter que entender esses conceitos, tá? Então, assim, e não é tão difícil. Pensa das 6 condições, as 2 estão relacionadas à variável independente, todas as outras ao erro. Bom, esse é o modelo, né? Você tem uma variável dependente y, é um B0 mais B1 vezes a variável dependente x, mais o erro. Essa é a forma que a gente faz uma regressão simples. E também, o que acontece, né? O que a gente está colocando aqui, né? Essa é a nossa regressão, que é muito igual a uma reta, tá? Então, só para mostrar que essa regressão simples nada mais é do que uma reta, mas eu vou levantar a plaquinha aqui do eu já sabia, porque nós vimos nos primeiros slides aquela reta que a gente traçou
para definir a relação entre Petrobras e Ibovespa. Que características tem essa reta? Então vamos lá. Vocês concordam que eu poderia traçar essa reta aqui, ó, para tentar entender o comportamento de Petrobras com base no comportamento do Ibovespa? Eu poderia traçar essa reta. Só que o que acontece? Se essa reta fosse a melhor reta, e ela não é, tá? Eu já garanto, tá? Se essa reta fosse a melhor reta, ela teria a seguinte característica que é extremamente importante para a gente, que é, ela minimizaria a distância entre os pontos previstos por ela e os pontos reais. Só que olha, gente, olha o quão longe a reta está dos pontos reais. Então, quando eu pego todas essas distâncias, eu vou ter uma somatória dessas distâncias muito grande. Tá? Muito grande e muito maior do que se eu tivesse feito a seguinte reta. Essa reta, olha, as distâncias dos pontos até essa reta são bem menores do que aquela reta anterior. Então, quando eu faço a somatória dessas distâncias, essa reta, que é a regressão entre Petrobras e Ibovespa, tem a seguinte característica. Ela é a reta que minimiza essas distâncias. Ah, Pablo, por que ele fala aqui de distância dos quadrados, né? Soma dos quadrados dos erros? Simples, gente. Só para a gente eliminar o efeito negativo. Por quê? Quando a gente pega um ponto que está abaixo da reta até a reta, essa distância é um número negativo. Aqui dá um número positivo. Se a gente simplesmente somasse esses números, eu estaria diminuindo o total de uma maneira errônea, né? De uma maneira que a gente sabe que não faz sentido com a realidade. Então, só para a gente ter números positivos, a gente eleva esses números aqui todos ao quadrado para ter sempre números positivos, e a reta tem a característica de ser a reta que minimiza, que nos dá a menor soma desses quadrados. Então, a soma dos quadrados dos erros, SQE. Então, gente, para deixar claro, tá, essa reta, né, por que a gente eleva ao quadrado, o que acontece? Imagine que eu tenho o retorno nos últimos 4 anos de um fundo, né, que o retorno vale 8, 12, 9 e 11. O retorno médio do fundo vale 10, tá? O que a gente tem que fazer? A distância de 8 a 10, de 12 a 10, de 9 a 10, de 11 a 10. Se eu simplesmente pegar 8 menos 10, somar com 12 menos 10, somar com 9 menos 10 e somar com 11 menos 10, a gente chega ao absurdo de achar que a somatória dessas distâncias dá zero. E não é verdade, né? Ou seja, se a somatória da distância dá zero, isso aqui deveria ser 10, 10, 10 e 10, e a gente sabe que não é. É 8, 12, 9 e 11. Então, por isso a gente eleva ao quadrado, para pegar essa distância ficar positiva, essa distância ficar positiva, essa distância positiva e essa distância positiva, e a gente ter uma somatória correta de distâncias, tá? Que não está diminuindo simplesmente em função porque o ponto está abaixo. Concorda que não faz o menor sentido o ponto está abaixo da reta, eu subtraio, está acima, somo, não faz diferença nenhuma. O que eu quero saber é as distâncias dos pontos até a reta, tá? Então, dada essa equação que nós temos, né, que Petrobras é 0,1907% mais 1,8644 vezes o retorno do Ibov, esse nosso modelo previu que o Petro ia dar um retorno negativo de 4,87. Só que na verdade, na realidade, o que aconteceu? A gente sabe que deu 5,35. Então, para esse caso de novembro de 11, né, o erro da nossa estimativa foi 10,22%. É um erro grande, tá? Mas independente disso, essa reta é a reta em que a somatória de todos esses erros, tá, elevado ao quadrado, é o menor valor. Essa é a interpretação dessa reta. Bom, interpretar os coeficientes é extremamente simples. O que acontece? Esse valor é quanto que vale o resultado de Petrobras quando o retorno do Ibovespa vale zero, ou seja, quando eu zero esse termo, quanto que deveria ser o retorno de Petrobras? É isso que indica o B0. E o B1, 1,86, significa a cada variação de 1% no retorno de Ibovespa, eu tenho uma variação de
1,86% no retorno de Petrobras. Então ele dá o que a gente chama de coeficiente angular. Quanto maior esse fator, mais perto aqui da vertical vai estar a nossa reta. Quanto menor esse fator, mais perto da horizontal vai estar essa reta. E a determinação da significância, o que acontece? Vocês concordam, tá, que a relação entre Petrobras e Ibovespa, ela com certeza ela tem mais meses disponíveis para a gente achar essa reta do que a quantidade de meses que a gente utilizou aqui para calcular, tá? Isso é um fato. Porque você não vai precisar pegar, e você nem deveria pegar todo o histórico, porque você tem momentos onde essa relação era muito diferente, tá? Era completamente diferente. Então, assim, não faz sentido. Para deixar mais claro, imagine que a gente queira fazer um modelo preditivo de câmbio. Só que o câmbio no Brasil era fixo até uma certa data. Então, se eu pegar no meu modelo preditivo essa parte do tempo onde o câmbio era fixo, não faz o menor sentido para o momento atual em que o câmbio ele é flutuante, tá? Então, é esse o contexto. Então, pelo fato da gente não pegar a história inteira e pegar apenas uma parte da história, a gente não pode garantir com 100% que a melhor reta é essa que a gente calculou. Isso é o que temos para hoje, e tudo bem, mas não é nem que a gente não pode garantir que é a melhor reta. Essa é a melhor reta que a gente pode ter. Só que não significa que ela é a reta real, ou seja, a reta infalível. É isso que eu quero dizer, tá? Até porque não existe uma reta infalível, tá? Então, assim, a partir do momento que eu pego outro intervalo de tempo, eu teria outra reta. A partir do tempo que eu pego outro intervalo de tempo, muda a reta um pouco. Então, por conta disso, tá? É muito comum você ter a seguinte notação para uma regressão, tá? Você tem lá o valor da variável, então y é igual a 0,1907% mais 1,8644 vezes x, tá? Onde esse coeficiente varia com 0,02%. Então você tem o desvio padrão do coeficiente, e esse coeficiente tem um desvio padrão de 0,37. Mas, Pablo, a gente não calculou esse coeficiente para aquela reta ser melhor? Sim, nós fizemos esse cálculo com base em uma amostra, com base em um determinado período de tempo. Quando a gente vai utilizar isso no futuro, a gente não tem 100% de garantia que isso vai valer para o futuro. Então, por isso, a gente considera um intervalo de confiança nos resultados da nossa regressão. Por isso que a gente tem essa variação dos coeficientes. E para a gente fazer um teste, imagine o seguinte caso. O coeficiente angular deve ser significantemente diferente de zero. O que ele está querendo dizer com isso? Y igual a mais B1 vezes x, mais um erro. O que esse slide está mostrando para a gente, tá? E a gente vai aprovar aqui logo em seguida, é o seguinte, que lembra que a gente comentou alguns slides atrás que precisa ter uma relação linear entre y e x, ou seja, entre a variável dependente e a variável independente? Se existe uma relação linear entre essas variáveis, esse número B1 aqui, ele tem que ser obrigatoriamente, estatisticamente, o quê? Diferente de zero. Por quê? Se esse número for zero, não tem relação nenhuma. Você não tem relação entre variável dependente e variável independente. Então, isso é uma prova que a gente tem que fazer. Olha, simplesmente o que a gente está fazendo aqui é, gente, podemos usar essa regressão, porque acabamos de provar que existe uma relação linear entre variável dependente e independente. E como é que a gente faz essa prova? Provando que B1 é estatisticamente diferente de zero, e a gente vai aprender aqui como que a gente faz isso. Tem duas maneiras que ele coloca, né? Ou a gente calcula o intervalo de confiança, que é o menos utilizado possível, ou a gente faz a estatística T, tá? Isso está na nossa aula aqui de teste de hipóteses. Bom, esse intervalo de confiança, o que acontece? Sempre o intervalo de confiança de qualquer variável é o valor médio
mais ou menos um fator de confiança que a gente quer dar vezes o desvio padrão. Esse fator de confiança, ele é dado do problema, tá? Não é problema nosso saber quanto vale f. Então você sempre vai ter que receber. No caso, tá? No caso de teste de coeficiente, tá? Tem uma regrinha aqui para uma regressão linear simples é n-2 graus de liberdade. Por quê? A gente tem que achar a estatística t, tá? Com esses graus de liberdade. Ah, o que é isso, Pablo? Simples, tá? Toda vez que eu preciso fazer um teste de coeficiente, eu vou fazer um cálculo da estatística t e vou comparar com o benchmark. Qual é o benchmark que eu tenho que comparar? É esse, tá? Os números de graus de liberdade, tá? Que é o n-2, é o tamanho da amostra que a gente pegou, menos 2 elementos. Esse é o benchmark que eu tenho que utilizar para, depois de calcular a estatística t, comparar com esse t desse benchmark, ok? Para intervalo de confiança, é extremamente simples. O que a gente quer? A gente quer que o zero não esteja contido no intervalo. Então, se o meu intervalo de confiança deu, por exemplo, menos 1 e 3, zero está contido nesse intervalo e eu não posso utilizar essa regressão. Se o meu intervalo de confiança deu menos 5 e menos 2, bacana, o zero não está contido, então posso utilizar. Se o meu intervalo deu 2 e 29, bacana, o zero também não está contido e eu posso usar. Isso aqui, a gente está só meio que reprovando para vocês o que a gente vai fazer quando a gente faz o cálculo da estatística t. Aqui é só mais uma outra maneira da gente enxergar isso e, honestamente, não é uma maneira que você vai utilizar se estiver fazendo um exame de certificação. Você simplesmente vai fazer o cálculo da estatística t e comparar com o benchmark. Por isso que é importante a gente saber aqui qual benchmark que você vai comparar. O benchmark é com n-2 graus de liberdade. A gente vai mostrar uma regra para vocês já já. Dados do problema. A gente não pode fazer esse tipo de conta se o problema não entregar para a gente esses dados. O coeficiente vale 1,864 e o desvio padrão do coeficiente vale 0,137 com 94 elementos da amostra. Para 95% de confiança, dado do problema, ele que colocou. Para n-2, ou seja, 94 menos 2 graus de liberdade, é esse benchmark, 1987. Então vamos construir um intervalo de confiança. Intervalo de confiança é sempre a mesma coisa, o valor médio mais ou menos um fator de confiança vezes o desvio padrão. Nesse caso, o fator de confiança foi dado, 1,987. Valor médio, né, o valor do coeficiente, 1,864, mais ou menos o fator, 1,987, vezes o desvio padrão, 0,137 que ele deu. Deu 1,59 a 2,13. Ou seja, tem um intervalo de confiança em que o zero não faz parte desse intervalo de confiança. Se o zero não faz parte desse intervalo de confiança, eu posso dizer, com essa confiança de 95%, que essa regressão é estatisticamente válida, que esse coeficiente é estatisticamente diferente de zero. Outra maneira de eu provar isso, o cálculo, né? O valor, né, estatística t, o valor do coeficiente, 1,864, menos o meu ponto de repulsão aqui, que é o zero, dividido pelo desvio padrão, 0,13. Gente, não preciso nem saber fazer essa conta exata para saber que esse número vai dar um próximo de 10. E o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse número, que vai dar próximo de 10 aqui, vamos dizer que é aproximadamente 10, com o benchmark. Qual que é o benchmark que a gente vai comparar? O 1987. Como 10 é maior do que 1987, a gente pode rejeitar a hipótese nula. Eu também posso levantar a plaquinha do eu já sabia, né? Porque a gente já tinha calculado o intervalo de confiança no slide anterior. Então olha lá, deu 13,6. Quando eu comparo 13,6 com 1987 é maior e eu posso rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente é igual a zero e fico com a hipótese alternativa que o coeficiente é diferente de zero. Se o coeficiente é diferente de zero, existe uma relação entre variável dependente e variável independente. Bom, aqui vem a parte fácil. Poxa, temos um modelo. Esse modelo segue as premissas para a gente ter uma relação linear entre as variáveis. Então, lá, eu tenho aqui um coeficiente aqui, de intercepto e tenho um coeficiente angular. Ele fala, olha, calcula para mim o retorno de Petrobras
caso o Ibov dê 2%. É simplesmente substituir 2% aqui no valor da variável independente Ibov, e a gente tem o resultado da variável dependente Petro, 3,91. Isso é o que o nosso modelo previu. Não necessariamente você tem o resultado de Petrobras de 3,91. O que a gente tem é um modelo que faz essa previsão e você sempre vai ter uma diferença entre o que você previu aqui e a vida real. Só que essas diferenças para esse modelo, para esse universo, é o melhor modelo possível. Isso aqui é importante, tá? Intervalo de confiança para as estimativas. Olha que legal. Nunca, né, você vai ter um cálculo de intervalo de confiança que seja diferente disso, né? Um valor médio mais ou menos um fator de confiança vezes desvio padrão. Ó. Fator de confiança e desvio padrão. O cálculo desse desvio padrão, que é o desvio padrão, né, o erro padrão da estimativa, ele não é cobrado da gente em nenhuma certificação, porque ele não é nada simples, tá? Nada simples. Por um motivo que é simples, a gente vai entender. Todo mundo concorda comigo que esse coeficiente tem um desvio padrão. Então, ou seja, esse coeficiente ele varia um pouco de acordo com qual amostra que você pegar. Esse coeficiente também tem um desvio padrão, ou seja, ele varia de acordo com a amostra que você pegar. E esse coeficiente varia e esse coeficiente varia. Se esse varia, é óbvio que isso aqui varia. Só que isso aqui não varia de uma maneira simplesmente somar a variação de A com B. Não é simplesmente somar isso. Você tem uma relação entre eles que, enfim, não é simplesmente a soma, não é 100% linear. Então o que acontece? Você tem uma fórmula que diz exatamente qual que é a relação entre esse cara e esse cara, como que isso vai afetar a variação dessa estimativa. Não precisamos nos preocupar em decorar essa fórmula, tá? O que precisamos nos preocupar, e é extremamente simples, se por algum motivo você for cobrado para dizer qual que é o intervalo de confiança da sua estimativa, é simples, porque ele vai ter que obrigatoriamente te dar o desvio padrão da estimativa e você não precisa se preocupar em calcular, ou seja, essa relação entre os dois coeficientes. É isso que eu estou falando. Então, a partir daqui fica fácil, porque o intervalo de confiança é o valor que você previu, o valor previsto deu 3,918, né? Com o Ibov a 2%, a gente previu o resultado de Petrobras 3,918. Ele já deu o fator de confiança aqui para 94 elementos e 95% de confiança, né, o mesmo do slide anterior, 1987, e ele também já deu, olha lá, o desvio padrão da nossa estimativa. Então, o intervalo de confiança vai ficar o valor médio, mais ou menos o fator, vezes o desvio padrão. Então a gente tem de menos 11 a 19,70. Vamos interpretar isso. Em 95% das vezes, tá? O resultado da nossa regressão vai estar entre o resultado de menos 11 e 19,70. Em alguns dos casos, tá? Você pode ter uma discrepância entre o que aconteceu, né? Ou seja, entre o que seria a reta real naquele momento e a reta que a gente tem. É isso que isso aqui está mostrando para a gente. 95% dos casos, o resultado da nossa regressão vai estar entre esses pontos aqui. Em algum por cento dos casos pode dar até um outro valor. Bom, dado que a gente tem uma regressão feita, vamos começar a analisar, tá? Se essa regressão ela é boa, se ela mede corretamente o que a gente quer medir, ou seja, a relação entre uma variável dependente pela variável independente, tá? A gente começa falando aqui desses dois conceitos, né? Erro padrão da estimativa, que é pegar os erros, pegar o desvio padrão desses caras. Esses caras são o quê? A distância entre o que realmente ocorreu e a minha previsão. E a gente quer minimizar, ou seja, a gente quer minimizar e quanto menor for o desvio padrão desses caras, ou seja, o mais próximo da reta possível, melhor a nossa regressão. Isso é uma das maneiras da gente ver se a regressão ela está sendo boa ou não, tá? A gente vai explicar bem isso aqui já já. Esse aqui é mais fácil de entender, que é o coeficiente de determinação. O quanto da variável dependente
é explicado pela variável independente. Ou seja, o coeficiente de determinação diz o quanto a minha variável independente afeta o retorno da variável dependente. E o quanto mais próximo de 1 for esse número, melhor a minha regressão. Melhor a gente tem a relação entre essas duas variáveis, tá? Tem uma coisa que é bacana, que é o seguinte: no caso de uma regressão simples, tá? O coeficiente de determinação é igual à correlação entre essas duas variáveis ao quadrado. Então, se eu quiser calcular a correlação entre as duas variáveis, é só tirar a raiz quadrada do coeficiente de determinação para uma regressão simples, tá? Na regressão múltipla isso não vale, isso não é uma verdade. Então, aqui a gente tem a soma dos erros, né? Vamos lá, a nova, né? Análise de variância. A ANOVA é uma tabela que vai nos dar essas informações, ou seja, que vai mostrar qual que é o resultado da regressão, o quão bom é essa regressão, quanto a gente pode utilizar para fazer previsão previsão do variável dependente. Então, vou mostrar aqui que fica mais fácil, tá? Essa reta, tá? Essa reta nós calculamos, ou seja, a gente sabe quanto que vale cada um dos coeficientes, né? O intercepto e o coeficiente angular. Então, a distância de qualquer ponto da reta até o ponto médio da reta, tá? A distância de qualquer ponto da reta até o ponto médio da reta é o que a gente chama de quadrados da regressão, ou seja, o que eu regredi, o que eu sei quanto vale, porque eu sempre sei quanto vale essa distância. Eu sei onde é o ponto médio da reta e eu sei onde está qualquer ponto da reta. Então, a distância entre esses pontos eu sempre sei. Então, isso é o que a gente chama de SQR, soma dos quadrados da regressão. A distância entre a reta, tá? Vou pegar esse ponto aqui, fica mais fácil. Aqui, aqui. Então, essa distância a gente sabe. Essa distância, que é entre a reta e a vida real, que é o erro, a gente só sabe ex post, ou seja, só depois que ele ocorre. Então, isso a gente não consegue calcular. Isso é o que a gente chama, né, soma dos quadrados dos erros. Soma dos quadrados dos erros. E a somatória dos erros com a regressão é o que a gente chama de soma dos quadrados totais, que nos dá essa distância inteira aqui. Quando a gente olha uma ANOVA, o que acontece? Ela tem a origem da variação, o que é a regressão, o erro e o total. Os graus de liberdade, a soma dos quadrados, a média dos quadrados. Vamos explicar cada um deles. Então vamos lá. A gente tem a nossa regressão feita, tá? A nossa regressão, tá, foi feita com 94 elementos. Então n é igual a 94. O que a regressão explica? Ou seja, desses 94 elementos, tá, eu costumo fazer esse seguinte mnemônico, né? Y igual a A mais B vezes X. O meu mnemônico é simples, é K, tá, é o número de graus de liberdade, ou seja, quantos graus de liberdade eu tenho aqui na nossa regressão simples? 1. Por quê? Eu tenho uma variável independente. Então, os graus de liberdade, tá? Os graus de liberdade da regressão é exatamente igual ao número de variáveis independentes. Só que para eu calcular essa regressão, eu usei n menos k menos 1. Por quê? Um grau de liberdade ficou aqui para eu fazer o cálculo dessa variável e outro para esse aqui. Não é verdade isso, mas é um mnemônico que funciona bem, tá, gente? Então, dos 94 elementos, um ficou aqui e outro ficou aqui. Então, sobrou para o erro 92. Então, aqui eu tenho um elemento e aqui 94 menos 1, 92 elementos. E por que esse 92 é importante? Porque é esse número que eu vou ter que utilizar para calcular se os coeficientes são estatisticamente diferentes de zero, para fazer todos os testes de coeficientes que a gente precisa fazer. É com esses graus de liberdade que a gente faz. Tá? O que eu expliquei? A regressão, eu tenho a soma dos quadrados da regressão, voltando, são as distâncias entre qualquer ponto da curva e o ponto médio. O que eu não consegui explicar, que é o erro, são as distâncias entre a curva e um ponto qualquer, tá? E o total é a somatória desses dois. Olha que legal. Quando eu tenho a soma dos quadrados aqui,
Eu simplesmente estou pegando todas essas distâncias e somando. Simplesmente estou fazendo isso. O que não interessa para a gente, eu gostaria de ter uma distância média. Então, o que eu faço? Quando eu tenho todas essas somas de distâncias, eu vou dividir isso por esse elemento, que é a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Então, SQR sobre K. Mesma coisa aqui, quantidade de erros para quantos elementos eu tenho aqui? N menos K menos 1. N menos 2 nesse caso. Então, aqui eu tenho a média dessas somas quadráticas. Tá? Ou seja, as somas quadráticas média. Que também, se a gente lembrar do exemplo, né, que a gente deu em outras aulas, quando a gente fala de variância, não prestava economicamente porque você tinha uma distância vezes distância. Mesma coisa aqui. Eu tenho uma distância quadrática média, mas eu tenho uma distância quadrática. Distância quadrática é área, não presta. Então o que a gente tem que fazer? Tirar a raiz quadrada desse cara. A raiz quadrada do MQE é o que a gente chamou lá de erro padrão da estimativa. Muita informação, né, gente? Vamos dar uma parada, vamos dar uma respirada, vamos lá. O que tem que ficar claro pra gente? Se você recebe isso, primeiro, qual que é a função disso? Isso aqui é para ajudar a gente, não é para atrapalhar. Isso aqui tem a função de dizer pra gente qual é o resultado da regressão. Ou seja, o quão boa ou ruim é essa regressão. O que a gente quer? A gente quer minimizar a raiz quadrada dessa conta. Por quê? Quando eu minimizo a raiz quadrada dessa conta, significa que a variação dos erros está sendo pequena e isso é bom para a gente. O que a gente quer? A gente quer maximizar essa relação aqui, o R2, ou seja, eu quero dizer sempre que a maior parte da variável dependente é explicada pelas variáveis independentes. É isso que eu quero. E o cálculo de R2 é simples. É o que eu consigo explicar, SQR, dividido pelo total, SQT. Essa é a fórmula que a gente calcula o R2. Então, o quanto mais eu consigo explicar da minha regressão do total, melhor para a gente. Melhor é essa regressão. E o que a gente pode ser cobrado isso? Ele te dá duas ANOVAs e fala, olha, qual que é a melhor regressão? Você vai achar o cara que tem o melhor R2, o que está explicando mais. Tá? É esse tipo de coisa que pode acontecer numa prova de certificação. Outro ponto, quando a gente tem o número em si absoluto aqui não quer dizer muita coisa. A raiz do MQE, vamos supor que a raiz do MQE deu 2. Não se importa muito com esse número absoluto. Se importa com o seguinte conceito. Ele pode te dar uma regressão e depois falar, cara, a gente modificou um pouco essa regressão. Então, o 2 virou 1. Foi bom ou foi ruim? Foi bom. Então, o 2 enquanto número não diz muita coisa, tá? Assim, não vamos nos preocupar com isso agora. Agora, o 2 relativamente falando, se ele aumenta ou se ele diminui, aí sim diz algo pra gente. Quanto menor a variação dos erros, quanto menor esse número, quanto mais ele diminuir, melhor pra gente. Tá? Bom, isso aqui já falamos tudo isso aqui. Vamos lá. No nosso exemplo, né, a gente tem 1 grau de liberdade da regressão porque é uma variável independente. A gente tem 92 termos de erro, porque são 94 elementos na nossa amostra, menos K, que é 1, menos 1, 92. Ah, mas de onde vem isso? Lembra lá do mnemônico. Se eu tenho um intercepto e uma variável independente, eu tenho 2 termos que tem que ficar na regressão, o resto é erro. Soma dos quadrados. Ele deu, tá? A gente não precisou calcular. Deu 111.527, tá? Soma dos quadrados do erro, 5.749, o total dá 17.200. A média é simplesmente pegar esse termo e dividir por esse termo dividir por esse, temos esses valores. Então, para a gente fazer o cálculo de R2, a gente vai dividir 11.527 por 17.277, que dá 0,67. É um número ok, tá? Não é o melhor dos mundos, mas também não é tão ruim. Isso significa dizer o seguinte, que 67% da variação de Petrobras é explicada pela variação do IBOV. É isso que isso quer dizer, esse 0,67. E quando a gente tira a raiz quadrada, né, de 62,50, a gente tem no número 7,91, que não quer dizer muita coisa por si só. O que a gente quer é que esse número seja o menor possível. Então, se você fizer algum ajuste na regressão, tá, e você aumentar esse fator e diminuir esse aqui,
Perfeito, você está indo no caminho certo. Tá? Bom, vamos falar agora da regressão linear múltipla, que nada mais é do que nós colocarmos mais variáveis independentes para prever o resultado de uma variável dependente. Conceitualmente, o que a gente está fazendo aqui é: o mundo seria muito simples, o mundo seria muito fácil se apenas com uma regressão simples como essa, ou seja, se tem uma variável dependente, uma variável independente e uma relação linear entre elas, a gente conseguisse ter resultados expressivos. Então, isso não é uma verdade, infelizmente. Agora, a partir do momento que a gente coloca uma variável dependente e várias variáveis independentes para conjuntamente prever o resultado da variável dependente, a gente com certeza obtém resultados mais expressivos, resultados mais robustos, tá? Então, essa é a forma de uma regressão linear múltipla. A única coisa que acontece é que a gente tem várias variáveis independentes e a gente continua com o erro, tá? Conceitualmente falando, a interpretação de cada um desses fatores não muda, tá? B0, ele é qual o valor da sua variável dependente para um valor de 0 em todas as variáveis independentes. E o B1 indica tudo mais constante, ou seja, se eu não variar nada, 1% de variação aqui, por exemplo, nessa variável, vai dar B1% de variação na variável dependente. Essa é a interpretação. B2, 1% de variação em x2, tudo mais constante, tá? Eu vou ter B2% de variação na variável dependente y e por aí vai, tá? Essa é a interpretação de cada um dos coeficientes, tá? Então, o exemplo que a gente utilizou, vamos adicionar o termo LFT. Então, a regressão agora ficou Petro é igual a 1,326 mais 1,863 vezes o retorno do Ibovespa menos 1,357 o retorno de uma LFT mais um erro, tá? A interpretação é, para cada tudo mais constante, para cada aumento em 1% no retorno da LFT, eu vou ter uma diminuição de Petrobras de 1,35%, tudo mais constante. Os testes de hipótese continuam os mesmos, ou seja, cada um desses coeficientes eu tenho que testar. Por quê? Se eu provar que esse coeficiente não é estatisticamente diferente de 0, eu não vou ter uma relação linear entre essa variável dependente e essa variável independente, e eu deveria eliminar esse termo e colocar outro na jogada. Então, se antes a gente precisava fazer um teste, agora a gente precisa fazer teste para todas as variáveis independentes, tá? A gente tem que mostrar que cada uma dessas variáveis é estatisticamente diferente de 0, tá bom? Então, o teste é o mesmo, tá? Nada muda. Então, assim, o benchmark era n menos k menos 1, tá? A gente usou n menos 2 daquela vez porque, ó, n menos k menos 1. Nós utilizamos n menos 2 como padrão porque naquela hora o nosso k, ou seja, o número de variáveis independentes era 1. Então fica n menos 2. Agora é n menos quantas variáveis independentes nós temos? 2. Menos 2, menos 1, ficou n menos 3. Então é com esse cara aqui, esse benchmark que eu vou utilizar. Se nós estivéssemos utilizando, tá, 94 elementos da amostra para calcular essa regressão, se a gente continuasse com esses 94 elementos, então os graus de liberdade do erro seriam 94 menos 3, 91. E esse é o lugar onde eu tenho que buscar na nossa tabela de TStudent o valor correspondente dada a confiança que ele mostrar para a gente. E como é que isso é cobrado em prova? De uma maneira bem simples, tá? Ele faz uma sacanagemzinha com a gente. Ele pega uma parte da tabela, ele nunca vai te dar a tabela inteira, ele vai para cada uma das questões, tá? Cada uma das questões ele pode dar uma parte da tabela e falar o seguinte, olha, ele te dá o resultado para 92, 91, 90, 94, só para tentar confundir a gente. Então, essa é a maneira como é cobrada mais comumente em exames de certificação.
Tá? Então, o teste aqui não muda, tá? O valor do coeficiente menos o meu ponto de repulsão dividido pelo desvio padrão do coeficiente. O teste mais comum que é feito, tá? É que o coeficiente é estatisticamente diferente de zero. Então, por isso esse valor aqui tende sempre, na grande maioria das vezes, a zero. Vamos lá. Dado os seguintes coeficientes e desvios padrões, dados do problema, a gente não precisa se preocupar em calcular desvio padrão de coeficiente. Então, dado o seguinte coeficiente da LFT, que a gente vai fazer o teste agora, menos 1,35 e desvio padrão 0,39, a gente tem o quê? Menos 1,35 menos 0 dividido por 3,91. Eu tenho menos 0,34, tá? Ou seja, para 91 graus de liberdade que a gente tinha calculado aqui, o benchmark vale 1,987. Então, nesse caso, como o que a gente calculou, tá, é menor do que o benchmark, toda vez que o que a gente calcula, né, o teste calculado menor que o benchmark, a gente não pode rejeitar a hipótese nula. Então, não rejeitar a hipótese nula, tá, significa, nesse caso, dizer o seguinte: esse coeficiente não é estatisticamente diferente de zero. Então, não existe uma relação linear entre os retornos da Petrobras e a LFT. Uma outra molezinha, né? Nesse caso, uma outra molezinha não, é a primeira molezinha que a gente está tendo, tá? Você pode receber uma tabela como essa, onde ele tem aqui, ele deu o coeficiente, o erro padrão. Estatística T, normalmente a gente tem que calcular, tá? Aqui ele foi bonzinho e já deu. Mas o que a gente não consegue calcular e não tem que calcular, mas pode ajudar muito a gente, é esse cara aqui, o P velho, né? O valor P. O que o valor P mede, tá? Vamos ler aqui. O valor do P, qual que é a interpretação dele? É o menor nível de significância em que a gente pode rejeitar a hipótese nula. Traduz isso, Pablo. Então vamos lá. Vamos só relembrar uma coisa, né? Se você tem uma confiança de 95%, significa que a sua significância vale 5%, tá? Porque a significância é 1 menos a confiança. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Então tá. Falar que uma confiança é 95% é um sinônimo de dizer que a significância são 5%, tá? Então vamos lá. Dado que eu tenho uma significância de 5%, esse é o menor valor em que eu posso rejeitar uma hipótese nula. Então vamos lá. Para esses exemplos aqui, tá? Para esses exemplos aqui. A LFT tem um valor P de 72%, gigantesco. Então, ou seja, qualquer significância, qualquer teste, né, com uma significância menor do que 72%, eu não posso rejeitar a hipótese nula. Então, ou seja, no exemplo que a gente está fazendo, né, 5% de significância é muito menor que esse número, então eu não posso rejeitar. Importante a gente ter em mente, tá? A estatística T e a estatística P, elas sempre vão dar o mesmo resultado. Você nunca vai ter conflito entre eles, tá? Então, tá que é verdade, olha lá. A estatística T aqui é gigantesca para o IBOV. Então significa o quê? Que a gente pode rejeitar na grande maioria dos casos. E olha o valor de P aqui. Ele é muito menor do que 0,01%, tá? Então assim, ou seja, é um número muito pequeno. Então eu posso ir até uma significância muito, muito baixa e sempre consigo rejeitar. Aqui não. O valor da estatística T, tanto para a intersecção quanto para a LFT, tem um valor muito alto de estatística, muito baixo de estatística T que a gente não consegue rejeitar. Então, se você não consegue rejeitar, obrigatoriamente a estatística P vai ter um número muito alto aqui. O nível de significância mínimo que a gente consegue rejeitar, ele é muito alto. Falamos um monte de coisa sobre regressões, tá, gente? Mas o mais importante é o seguinte, tá? As limitações. E aqui ele dá um monte de exemplos aqui que eu substituiria só por uma coisa, tá? O passado, ele é um bom previsor, mas ele não significa quanto que vai dar o futuro. Então, uma regressão ela pode funcionar muito bem até hoje, não significa que ela vai funcionar bem amanhã. Então, esses coeficientes que você calculou, você sempre vai ter que recalibrar, porque eles vão mudando ao longo do tempo. Então, esse é o maior problema quando se trata de regressão, tá? De que o passado, ele é um bom previsor, mas ele não indica exatamente o resultado do futuro.
E especificamente quando a gente fala de regressão múltipla, a gente tem que entender, só entender, a gente não vai fazer cálculo nem nada, quais são os principais problemas que a gente tem, tá? A gente tem a heterocedicidade condicionada, que existe, tá? Preste bem atenção, quando você tem uma relação entre o erro da estimativa e uma variável independente, se existe essa relação, isso a gente chama de heterocedicidade condicionada. Ah, Pablo, explica isso. Simples, olha lá. Toda vez que eu tenho uma variância aqui, ou seja, toda vez que o valor de x de uma variável independente ele é baixo, eu tenho uma volatilidade baixa dos retornos. Toda vez que o valor de x é alto, a volatilidade aumenta, ou seja, o erro, a variância do erro aumenta de acordo com o tamanho da variável independente x. Então você tem uma relação entre erro e variável independente. E essa relação, né, toda vez que você tem uma heterocedicidade condicionada, ou seja, toda vez que existe essa relação, isso é um problema, a gente tem que resolver esse problema, tá? Foge ao nosso escopo ter que se preocupar com isso agora, mas só para a gente entender que existe um problema. Autocorrelação positiva. Da mesma maneira que a gente colocou como premissa da regressão simples, um erro, tá? Você faz o cálculo da regressão, acha um erro. Faz o outro cálculo, tá? Para outro momento, acha outro erro. Esses erros não podem ter correlação entre si. Então, assim, para a regressão múltipla, isso chama autocorrelação positiva, quando um erro interfere no próximo erro, tá? Isso não pode ocorrer. Então, relembrando, heterocedicidade é quando eu tenho uma relação entre erro e variável independente. Correlação positiva é quando eu tenho uma relação entre erro e erro. E multicolinaridade é quando eu tenho uma relação entre variável e variável. Ou seja, se eu faço a minha regressão múltipla, tá? Essa variável IBOV não pode ser relacionada com a variável LFT. Quando você tem uma relação entre duas variáveis independentes, isso é um problema, isso é o que a gente chama de multicolinaridade. Relação entre variável e erro, heterocedicidade condicional. Tá? Relação entre erro e erro, autocorrelação positiva. Relação entre variável e variável, multicolinaridade. Tá? Bom, gente, aqui quem falou com vocês hoje foi Pablo Camargo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Nós fizemos uma aula sobre regressões. A gente falou sobre regressão simples, sobre regressão múltipla. Aprendemos a calcular estatisticamente, né, se o coeficiente é estatisticamente diferente de zero, é importante. Aprendemos a calcular uma regressão, entendemos o quão bom ou ruim é uma regressão dado o seu coeficiente de determinação e aprendemos um pouco sobre os defeitos de não poder ficar usando sempre uma regressão, tá bom? Então, novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês, um grande abraço.